Olá, galerinha, bom dia. Tio Adriano aqui de volta. Na aula de hoje a gente vai trabalhar diferente. Hoje a gente vai fazer uma discussão sobre o tema já abordado. A gente vai fazer a correção do exercício e aprofundar um pouquinho mais na explicação. O tema que a gente abordou nessas últimas aulas foi jogos. Provavelmente você já participou de alguns deles, com seus amigos, com seus parentes, até mesmo sozinho. Mas você poderia me explicar o que é jogo? De quais você já participou? Como são jogados? Quem inventou ou quando foram criados? Essas são as situações que na discussão a gente vai poder se aprofundar um pouquinho, tá certo? Primeira questão. Escreva no espaço abaixo a resposta que você encontrar. Ele vai colocar com relação à pesquisa sobre o jogo. Qual a definição de jogo para você? Na qual ele pediu para você fazer uma pesquisa sobre isso. Aí você pode colocar: é uma invenção do homem, faz parte de sua cultura corporal, que foi acumulada ao longo dos anos. Isso quer dizer o quê? É uma cultura que foi passada de gerações e gerações. Por isso que a origem deles é algo a ser discutido de acordo com cada cultura. A gente viu lá no conteúdo que a origem dos jogos aqui no Brasil, a maioria veio com a chegada dos portugueses, a sua vivência no dia a dia, mas a expressão livre cultural que no dia a dia cada um passa a desenvolver. Segunda questão. Você conhece algum jogo que tanto adulto quanto criança podem participar hoje em dia? Escreva os nomes deles abaixo. Pessoal, primeiro a gente tem que entender que todos os jogos é liberado a qualquer público. Seja criança ou adulto, tem o mesmo direito à interação, à recreação, à participação. E é uma forma dos adultos reproduzir as brincadeiras deles e passar para as crianças essa vivência. Então, quais são o tipo que a gente poderia colocar? Bolinha de gude, a brincadeira de peão, brincar de cola, cola ajuda, pega-pega, esconde-esconde, pular corda e vários outros jogos. Todos esses jogos fez parte da infância dos adultos. Seu tio, seu pai, sua mãe, eles poderão ajudar mais a apresentar outros jogos também, tá certo? Terceira questão. A terceira questão pede: observe a pintura dos jogos infantis com bastante atenção e tente identificar os jogos que você conhece e escreva o nome de cada um deles a seguir. Aquele quadro apresentado no primeiro material sobre os jogos vem apresentando uma figura de alguns jogos populares. O quadro da década de 1560, onde representa alguns. Aí pede para você identificar alguns jogos. Lá a gente consegue identificar a brincadeira com bambolê, com pinhão, o pula-maria, ou pula-mula, como em outras regiões consegue, o próprio queimado, esconde-esconde, as três Marias, apresenta vários jogos. Só é observar bem a imagem, tá certo? A questão quarta pede o seguinte: com essa tela apresenta 84 jogos diferentes. Talvez você não tenha notado alguns que são bem presentes no nosso país. Por isso, observe a figura a seguir, que foram retirados da pintura que você acabou de analisar e verifique reconhecer que cada um deles representa. Ao fazer isso, preencha lacunas abaixo com o nome do respectivo jogo. Essa aqui foi aproximada a imagem e faz você identificar melhor as imagens a qual apresentado na questão 3. Ele deu o exemplo aqui de três brincadeiras: o pula-sela, o peão e a Maria Cadeirinha. Talvez, por ser um jogo popular, pode ser apresentado por outro nome, tipo pula-sela, pode ser conhecido como pula-mula. O peão, até agora só conheço esse nome, e Maria Cadeira pode ser apresentada também de brincadeira de cadeirinha. São nomes popularmente conhecidos. Mais uma vez, eu peço que vocês façam uma consulta às pessoas de sua família, a pessoa do seu vínculo de convivência. Eles poderão expressar outros nomes dessa mesma brincadeira, tá certo? A questão quinta foi a questão na qual tiveram mais dúvidas, onde algumas pessoas me procuraram algumas orientações. Ela pede o seguinte:
Em qual figura a seguir você identifica essa característica? Está relacionada ao futebol de rua, o qual a gente discutiu na nossa última aula, falou sobre uma vivência que era uma brincadeira popular, que é uma realidade totalmente diferente do futebol profissional, mas é uma das brincadeiras que tem mais comum ou livre acesso para todas as crianças. E o interessante de comentar ela pede para você identificar a letra A ou a letra B. Aí, normalmente, o futebol de rua a gente vai apresentar com uma letra B, tá certo? Questão 6. Se você discorda, cite abaixo pelo menos 2 jogos que não possuem regras. Essa questão também foi uma questão bastante preocupante, muita gente perguntou. Primeiro a gente tem que entender que o jogo é um combinados para que aconteça o desenvolvimento. Esse combinado poderia ser colocado como regras, mas há uma adaptação de locais e regiões, ou até mesmo no próprio município, uma brincadeira pode ser brincada diferente por pessoas de acordo com o grupo que está participando. O que leva a fazer essa regra ser ou não aceite, antes da brincadeira fazer os combinados. Tudo isso vai se colocar como padrão. E aí pergunta, existem jogos sem regras? Não, todos os jogos têm que ter uma regra de combinados, tá certo? Então não existe jogos sem regras. 7ª questão. Leia as regras abaixo e responda o que jogo cada um se refere. Letra A. Não se pode pisar na casa onde a pedrinha está. É preciso saltar de um pé só para por cima delas, percorrendo todas as casas até chegar no céu. Essa brincadeira, o jogo, é conhecido como amarelinha. Porém, podemos colocar que é necessário identificar de acordo com a região, com o local, ela poderá ter outro nome. Também é bastante conhecida em nossa região por macacão. E em outros lugares terá outros nomes também, tá certo? 7ª, letra B. O objetivo desse jogo é acertar a bola todos os participantes da equipe adversária. Se a bola atingir um participante e em seguida tocar o chão, ele deverá pegar a bola e se dirigir para o outro lado do morto. Esse jogo é conhecido como queimado. Já em outras regiões também, matou, morreu, baleado, mata-mata ou queimada. É o mesmo jogo, porém com um comportamento, com um posicionamento diferente. E aí vem a importância de fazer o combinado antes de iniciar a partida, tá certo? 8ª questão. A respeito das regras do futebol de rua, citado anteriormente, o escritor gaúcho Luiz Fernando, um dos mais respeitados cronistas brasileiros, escreveu um texto muito interessante. Leia com atenção. O que é que eu peço com relação a essa questão? É que você fique atento, que nem tudo que foi ilustrado pode ser colocado na prática. Há um exemplo da violência ao resolver no tapa. Aí, para baixo de um carro, pegar a bola, não, tem que pedir ajuda do adulto. Lembrando que qualquer jogo e qualquer brincadeira nunca pode colocar em risco a integridade física. É necessário compreender o respeito ao seu colega que está participando, o seu amigo, e também não colocar nada de perigo. O jogo vem com o intuito de lazer, de distração, de brincadeira. Nada de violência, nada de briga, tá certo? Porém, é necessário fazer a leitura para poder compreender que ele faz uma semelhança com a brincadeira popular. 9ª questão. Você já jogou futebol de rua? Em sua opinião, o cronista conseguiu retratar bem esse jogo? Analise o texto e destaque 2 regras que você já vivenciou ao jogá-lo. Como as duas, a gente pode citar a questão do tempo de duração da partida, que até não tinha mais participante, e a outra, a gente pode colocar o número de participantes, que vai de acordo com o número de pessoas que esteja disponível em participar. Mais uma vez, eu vou reforçar sobre, ali é uma crônica apresentada, ilustrada. Nada de colocar em prática a questão violência, a questão de risco. O jogo tem que ser respeitado, tem que ser combinado para evitar problemas, tá certo? 10ª questão. Em quais situações abaixo você identifica que há possibilidade de jogadores se reunir para discutir a regra prévia
do jogo. Há duas situações. A situação 1 representa uma imagem no local da praia, onde tem 6 participantes com a bola. Já na situação 2, há uma representação de um esporte oficial, na qual conhecido como vôlei. Dentro dessas duas imagens apresentadas, qual seria a possível negociação? A imagem 1, na qual a gente poderia levantar de 5 cortas, 6 cortas. Só aí já teria um combinado com relação ao nome. Mas a gente pode brincar de levantar, cortou. Essa brincadeira é comum nos dias de hoje. Você já sentiu essa sensação prazerosa durante a participação em algum jogo? Tente escrevê-la. Aí pede o seguinte, para você descrever a reação de satisfação no desenvolvimento do jogo. Eu acredito que cada jogo expressa uma emoção de prazer diferente. A gente pode vivenciar muito isso nas aulas práticas, através de cada jogo relacionado, nas vivências na qual a gente colocou no dia a dia, através do vôlei adaptado, do queimado, do pega-pega. Cada um pode escolher uma dessas brincadeiras e relatar sua emoção, na qual conseguiu sentir na prática dessa atividade, tá certo? Como você classificaria os jogos? Descreva abaixo. É necessário compreender que existem várias formas de classificar os jogos. Os jogos e quais suas classificações estabelecem a relação com a particularidade que os jogos apresentam. Por exemplo, jogo com bola, jogo de velocidades, jogos cooperativos, jogos competitivos, jogos culturais, jogos adaptados, jogos de tabuleiros, jogos antigos, jogos modernos. Também podemos classificar como jogos coletivos e jogos individuais. Essas são algumas classificações dos jogos. 13ª questão. Quais outros jogos populares você conhece que possuem mais de um nome? Escreva no espaço abaixo. Pessoal, mais uma vez a gente está voltado à questão que a gente coloca no dia a dia. Eu vou usar como base a brincadeira que mais vocês gostam, o queimado. O queimado tem, conhecido nossa região como queimado, mas ele tem outros nomes, como eu falei na resposta lá anterior. O matar-morreu, o baleado, o mata-mata, queimada, carimbada e caçador. Essa mesma brincadeira tem esses nomes diferentes. O que faz denominar a região e as pessoas que estão brincando. É importante também entender que não só o nome pode ser diferente, como a maneira com que se brincar. Eu vou dar só exemplos. A gente brincou aí na educação física, na prática, um queimado com 2 bolas, onde usaria 2 bolas no jogo. Ou também, as pessoas que estão queimadas, que estão na barra, não podem queimar. São alguns combinados que fazem o jogo acontecer. 14ª questão. Observe a situação abaixo e apresente uma proposta de modificações de regras que torne o jogo mais dinâmico para os participantes. Ao jogar o queimado, as duas equipes notaram que a partida estava bastante monótona. Iria demorar muito para terminar, pois, pelo fato da bola estar muito murcha, os jogadores conseguiram segurá-la facilmente, sem ela caísse no chão. Uma das regras que foi acertada anteriormente pelo grupo dizia que se um jogador da equipe arremessasse a bola e um jogador da equipe B estivesse conseguindo segurá-la, a bola, sem que ela caísse no chão, o jogador continua normalmente. Ou seja, o participante só seria queimado se a bola atingisse em seguida caísse no chão. Vale lembrar que essa situação era a única bola que tinha. Como resposta, a gente pode colocar que uma das possibilidades para solucionar o problema, criação de seguintes regras. O jogador da equipe arremessou a bola e o jogador da equipe B, esta segura sem deixar cair no chão. O jogador da equipe A arremessa sua bola e será queimado. Ok? 15ª questão. Cite mais 3 exemplos de jogos populares. Aí a gente poderia entrar como pular corda, o amarelinha
e o queimado. Esses três são exemplos de jogos populares. 16ª questão. Agora que você já estudou jogos populares e entendeu seu conceito, cumpra a seguinte tarefa. Aí ele pede: letra A. Explique o conceito de jogos populares para os seus parentes de maior idade e de preferência seus avós, pais e tio. Letra B. Faça uma entrevista com ele, perguntando-lhe quais eram os jogos populares que eles jogaram quando criança. A gente discutiu essa questão na primeira atividade sobre jogos, na qual eu solicitei que vocês consultassem e apresentassem através de uma atividade de vídeo, na qual alguns alunos apresentou. Aquele que não apresentou tem até o término dessa aula para apresentar essa atividade, tá certo? Lembramos que essas atividades são acumulativas, é necessário que todos desenvolvam para poder execução da atividade prática. Obrigado. 17ª questão. Certamente você conhece vários jogos de salão. Além dos que foram citados, cite mais 3 exemplos no espaço abaixo. Aí poderíamos como citar o pega-varetas, o sinuca, ou quebra-cabeça, batalha naval. Todos esses são jogos na qual o participante pode ser executado em um local fechado, em um ginásio, em um quarto, em uma sala. A gente poderia acrescentar também a situação do xadrez, da dama, que foi apresentado lá no conteúdo, tá certo? 18ª questão. Em casa, solicite a ajuda de um parente ou de um amigo para produzir um jogo de dama, utilizando apenas material recicláveis. Traga esse jogo na próxima aula para jogar com seu colega. Só que a gente vai aprimorar essa pergunta. Aqui solicitou para fazer um tabuleiro de dama, onde alguns alunos apresentaram que já possuía a sua dama. Então, vou dar como sugestão que possa utilizar qualquer jogo de mesa, agora que seja confeccionado com material reciclável. Eu tenho um tabuleiro de dama. Qual outro tipo de jogo posso fazer? Qualquer outro jogo. Pode consultar o papai, ou o tio, ou os avós. Orientar nessa atividade, tá certo? Lembrando, não só a dama, mas qualquer outro jogo. E envie um vídeo jogando ou uma foto do tabuleiro ou do jogo que você fez. 19ª questão. Explique o conceito de jogos de salão para os seus parentes de maior idade. Em seguida, pergunte quais eram os jogos de salão que eles jogavam. Escreva nas linhas em seguida o nome de 2 jogos que eles citaram e como cada um deles era jogado. Essa pergunta você vai colocar como base a entrevista a seu pai ou seu tio. É necessário que cada um coloque isso, porque a cultura deles seria uma geração diferente. Se eu vou colocar quanto criança, eu ia colocar da minha infância, eu brinquei muito de quebra-cabeça e pega-vareta. Hoje, se a gente for olhar, até é difícil de encontrar essas brincadeiras. Então, aqui está pedindo para você entrevistar alguém de sua casa. 20ª questão. Agora que estudou acerca de jogo, terá uma nova oportunidade de responder a nossa pergunta inicial. Se um amigo lhe perguntar o que é um jogo, o que você responderia? Escreva sua resposta abaixo. Jogo é uma invenção do homem, um elemento de sua cultura corporal, que foi socialmente produzida e acumulado ao longo dos anos. Quem entende um fato, o jogo apresenta características particulares que diferentes esportes que são classificados diferentes formas. Essa é a definição de jogo. Espero que se tiver alguma dúvida, qualquer pergunta, eu estou disponível no WhatsApp e que possamos colocar isso no dia a dia. Você tem a responsabilidade também de reproduzir para seus irmãos, primos, porque é uma maneira de manter uma cultura popular. Sabemos que temos em tempos difíceis, pela questão da tecnologia, mas os jogos não vai deixar de existir, pois sempre terá criança, tá certo? Um abraço, fica com Deus.